Respira. Antes de qualquer coisa, eu quero que você respire comigo por um segundo, de verdade. Solta o ar devagar, porque o que a gente vai falar aqui hoje não é sobre receita, não é sobre técnica, não é sobre manteiga, sobre dobra ou fermentação. É sobre algo muito mais silencioso e muito mais pesado. Na verdade, é sobre aquilo que acontece depois que você fecha o forno. Depois que você olha para a assadeira, depois que você percebe que, mais uma vez, não saiu como você imaginou. Eu quero começar com uma pergunta simples e talvez desconfortável para você. Você já sentiu vergonha de tentar fazer croissant e errar? Vergonha de gastar ingredientes, vergonha de gastar manteiga boa, vergonha de gastar tempo, vergonha de gastar esperança, vergonha de olhar para a assadeira e pensar, eu achei que dessa vez ia dar certo. E talvez você esteja pensando agora, mas só mais um croissant. Mas você e eu sabemos que não é só um croissant. Porque se fosse só isso, você não estaria aqui. Você não teria tentado de novo, você não teria pesquisado, você não teria salvo receita, você não teria assistido o vídeo até o final. O croissant, em algum momento, ele deixou de ser só uma receita para você. Ele virou uma expectativa. Talvez você não fale isso para ninguém. Talvez você nunca tenha colocado isso em palavras. Talvez você sorria, faça uma piada, diga que nem ligou tanto assim. Mas e por dentro? Por dentro aquilo fica. Fica a sensação de frustração, fica o pensamento, por que parece tão fácil para todo mundo, menos para mim? E aí vem algo muito específico que quase ninguém assume. Quase ninguém. O silêncio. Você não mostra o resultado, você não posta, você não pergunta, você não pede ajuda. Porque existe um medo escondido ali. É um medo de ouvir uma resposta que confirme algo que você já começou a suspeitar. Talvez eu não leve jeito para isso. E deixa eu te dizer algo importante agora. Se você já pensou isso, você não está sozinha ou sozinho. E isso não te faz fraca, te faz humana. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas boas, sensíveis, caprichosas que se dedicam, mas que quando erram no croissant, elas não enxergam um erro técnico. Enxergam um erro pessoal. Como se o croissant estivesse dizendo algo sobre quem elas são. E é por isso que dói. Porque não é só não deu certo, é não dei conta. E olha como isso vai se acumulando. Olha só. Na primeira tentativa você se frustra. Na segunda você começa a se comparar. Na terceira você começa a duvidar. E quando chega na quarta, muitas pessoas já estão cansadas demais para tentar de novo. Não porque não amam a confeitaria, mas porque estão cansadas de se sentirem pequenas, menores. Agora eu quero que você pense em algo comigo. Pensa comigo. Quantas vezes você já ouviu frases como é só seguir a receita, é só ter paciência, é só treinar mais? E talvez você até concorde, mas lá no fundo isso não ajuda. Porque se fosse só isso, você já teria conseguido. O problema é que ninguém te ensinou a lidar com o que acontece aqui dentro, quando o erro aparece. Ninguém te ensinou que errar no croissant não significa falhar como pessoa. Ninguém te ensinou a separar resultado de identidade. E quando essa separação ela não acontece, o erro ele vira vergonha. A vergonha vira silêncio. E o silêncio ele acaba virando desistência. Talvez você tenha parado de tentar e não percebeu. Você diz que depois volta. Você diz que agora não é o momento. Ou você diz que quando estiver mais tranquilo tempo. Mas na prática o croissant ele virou um lugar que você evita. E toda vez que pensa nele, vem junto uma lembrança ruim. Eu quero que você saiba de uma coisa agora, olhando para a câmera. Isso não aconteceu porque você é incapaz.
E isso aconteceu porque ninguém te mostrou o caminho de forma clara, gentil e possível. Meu nome é Ricardo Ávila, eu trabalho com panificação artesanal voltada para pessoas reais, assim como você. Gente que tem rotina, gente que tem medo de errar, gente que não quer se expor ao ridículo, gente que tem um forno doméstico e faz o melhor que pode. Eu não trabalho com palco, eu trabalho com bastidor. E se você já tentou, se você já errou, já sentiu vergonha, já pensou em desistir, esse vídeo é para você. Porque hoje eu não vou te ensinar a fazer croissants, hoje eu vou te mostrar porque você trava antes mesmo de aprender. E mais importante, vou te mostrar que isso tem solução. Sem humilhação, sem comparação, sem você precisar provar nada para ninguém. Não é sobre os outros. Se em algum momento ao longo deste vídeo você sentir algo como parece que ele está falando comigo, não é coincidência, não é coincidência. É porque essa história é mais comum do que você imagina. E finalmente alguém resolveu falar sobre ela em voz alta. E agora que a gente tirou isso do silêncio, a gente pode seguir. Deixa eu te descrever uma cena. E enquanto eu descrevo, eu quero que você observe se em algum momento essa cena ela parece familiar demais. Você decide tentar. Não é por modinha. Não é porque alguém mandou, não é porque você quer provar algo para alguém. Não é sobre isso. Você tenta porque você ama confeitaria. Porque existe algo ali que te chama, porque você acredita mesmo que, em silêncio, que você pode sim aprender. Então você se organiza. Você separa os ingredientes, você escolhe um dia, você compra a manteiga melhor. Às vezes até a mais cara do que você costuma comprar. Você assiste o vídeo, você lê os comentários, você salva a receita, você compara uma com a outra e você pensa, agora vai, agora vai. E você faz tudo certo, ou pelo menos tudo o que te ensinaram que era certo. E daí, dá errado novamente. O croissant não cresce, ou cresce torto, ou a manteiga vaza, ou a massa rasga, ou ele até sai bonito por fora, mas quando você abre está seco, cru, pesado, sem vida. E nesse momento, o erro já dói. Dói porque você tentou, dói porque você se dedicou, dói porque você acreditou. Mas deixa eu te contar uma verdade muito importante agora. Uma verdade que quase ninguém fala, quase ninguém. O erro não é o que mais machuca. O que machuca é o que vem depois. É o segundo seguinte, é o silêncio. É o pensamento que não faz barulho, mas pesa. Você olha para aquilo e pensa, de novo? E aí, quase automaticamente, você pega o celular, você abre o Instagram, ou você abre o YouTube, ou o Pinterest, e você vê alguém abrindo um croissant perfeito, crocante, camadas definidas, estalando. E esse vídeo não está ali para te machucar, mas ele machuca. Porque a comparação acontece sem pedir permissão, ela não pede permissão. Você não escolhe se comparar, o cérebro ele compara sozinho. E aí vem os pensamentos que quase ninguém assume em voz alta, né? Quase ninguém. Todo mundo consegue, só eu que não. Eu não levo jeito, talvez eu não tenha mão para isso. Talvez eu esteja forçando algo que não é para mim. E é aqui que algo muito delicado acontece. Entra a vergonha. Uma vergonha que ela é silenciosa, disfarçada e educada. Você não posta o resultado, você não manda foto para ninguém, você não pergunta o que deu errado, você não pede ajuda. Porque pedir ajuda nesse momento parece perigoso. No fundo, existe um medo escondido ali. Um medo que não tem nada a ver com técnica. O medo de confirmar algo que já começou a se formar dentro de você. A ideia de que isso não é para você. E deixa eu te dizer algo importante agora. Essa ideia ela não nasce do nada, não é do nada. Ela nasce da repetição.
Cada tentativa frustrada vai empilhando uma sensação. E chega uma hora que você não está mais errando uma receita. Você está errando uma expectativa sobre si mesma. E isso cansa. Depois da vergonha vem o medo. Medo de gastar ingrediente de novo. Medo de gastar manteiga boa de novo. Medo de perder tempo de novo. Medo de se empolgar de novo. Mas, principalmente, medo de se sentir pequena de novo. Porque errar uma vez é uma coisa, errar várias vezes começa a parecer um padrão. E quando o cérebro ele identifica um padrão, ele tenta te proteger. É automático. Então você começa a evitar. Você diz que não vai tentar agora. Você diz que depois volta. Você diz que quando estiver mais tranquila. Mas a verdade é que o croissant ele vira um lugar emocionalmente perigoso para você. Não é mais só uma receita difícil. É um lembrete. Um lembrete de frustração. Um lembrete de comparação. Um lembrete de dúvida. E é aqui que muita gente desiste. Não porque não ama a confeitaria, não porque não tem capacidade, mas porque não aguenta mais o peso emocional da frustração. O croissant vira um teste de valor pessoal. Não é mais sobre massa, não é mais sobre técnica, não é mais sobre fermentação. Deixa de ser. É sobre você. Sobre o que você acha que é capaz, sobre o que você acha que você merece. Sobre o que você acha que consegue sustentar. E o mais cruel disso tudo, é que do lado de fora ninguém vê. As pessoas veem alguém que só parou de tentar, mas não veem a batalha interna que acontece antes. Ninguém vê isso. Ninguém vê quantas vezes você acreditou. Ninguém vê quantas vezes você tentou. Ninguém vê quantas vezes você se cobrou. E talvez você nunca tenha falado isso para ninguém. Talvez essa seja a primeira vez que você está ouvindo alguém colocar isso em palavra. E se isso está mexendo com você agora, é porque isso é real. Você não está exagerando. Você não está sendo dramática. Você não está fraca. Você está reagindo a um processo que mistura técnica sem clareza com comparação constante e cobrança interna. E deixa eu te dizer algo com muita firmeza agora. Muita firmeza. O croissant não deveria ser um teste de quem você é. Ele deveria ser um processo de aprendizado, com erro, com ajuste, com repetição. Mas quando ninguém te ensina a separar resultado de identidade, o erro vira sentença. E talvez em algum momento você tenha pensado algo como: talvez eu seja boa em outras coisas, mas nisso não. E isso dói mais do que qualquer massa que não cresceu. Porque no fundo você queria que desse certo. No fundo, sim. Não para postar, não para provar nada, mas para sentir aquela sensação simples de eu consegui fazer. E é exatamente por isso que a gente precisa falar disso em voz alta. É fundamental. Porque enquanto isso ficar no silêncio, você vai continuar achando que o problema é você. E ele não é. Agora eu vou te explicar o que realmente está acontecendo. E talvez ninguém nunca tenha colocado isso em palavras para você. Porque o erro mais comum no croissant, o erro mais comum, não é técnico, é emocional. Acredite. E enquanto a gente tenta resolver um problema emocional com técnica avançada, o sofrimento ele só aumenta. O jeito errado que quase todo mundo tenta é esse, é tentar resolver insegurança com perfeccionismo. Você erra. Em vez de parar e pensar, ok, em que etapa eu perdi o ponto? Você conclui algo muito mais pesado. Me falta dom. Percebe a diferença? Uma pergunta abre caminho. Uma conclusão fecha tudo. Quando você diz me falta dom, você não está falando da massa. Você está falando de você. E a partir daí tudo muda. Porque inconscientemente você tenta compensar essa sensação de alguma forma. Você pensa, talvez eu não esteja errando, talvez eu só não esteja fazendo
no nível certo. E aí começa a escalada. Você compra a manteiga mais cara. Você procura a receita mais complexa. Você assiste o vídeo mais avançado. Você quer fazer igual ao profissional. Não porque isso seja necessário, mas porque você está tentando comprar segurança. Só que segurança não se compra. Segurança se constrói com clareza. E quando você pula etapas, o que acontece? Dá errado de novo. E quando dá errado de novo, o cérebro não analisa, ele interpreta. E a interpretação quase sempre é essa. Tá vendo? Eu sabia. Não adianta. Não é para mim. E aqui acontece algo muito perigoso. Muito perigoso. Você começa a associar croissant com dor. Não com prazer. Não com aprendizado. Com dor. Dor emocional. E o cérebro humano, ele é simples nesse ponto. Ele evita o que dói. Então você começa a criar justificativas que parecem racionais. Você diz que não tem tempo. Mas muitas vezes é o medo gritando. Você diz agora não dá, mas muitas vezes é proteção. Você diz que vai tentar quando estiver mais tranquila, mas essa tranquilidade nunca chega, porque o assunto virou um gatilho emocional. Toda vez que você pensa em croissant, vem junto uma lembrança ruim. E é assim que nasce o ciclo invisível. Um ciclo que quase ninguém percebe que entrou nele. Você continua amando confeitaria, você continua admirando quem faz, você continua salvando conteúdos, mas você para de executar. Você consome, você observa, você compara, mas não age. E esse tipo de ciclo é cruel, porque por fora parece interesse, mas por dentro, na verdade, é paralisia. E toda vez que você vê alguém evoluindo, a comparação não inspira, ela pesa. Ela vira uma sensação de atraso, como se todo mundo estivesse andando e você tivesse ficado para trás. E aí surge a frase mais perigosa de todas. A frase que encerra ciclos inteiros de aprendizado, diria. Talvez não seja para mim. Essa frase parece madura, parece aceitação, parece autoconhecimento. Mas na maioria das vezes, ela é só cansaço. Cansaço de tentar sem entender. Cansaço de errar sem diagnóstico. Cansaço de se cobrar sem uma direção. E eu preciso ser muito claro com você agora, olhando para essa câmera. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é que não seja para você. É que você está tentando do jeito errado. Você está tentando resolver emoção com exigência, vergonha com perfeição, medo com complexidade. E isso nunca funciona. Aprender croação não deveria ser uma prova de resistência emocional. Deveria ser um processo. Mas quando ninguém te ensina a observar, você começa a se julgar. Quando ninguém te ensina a diagnosticar, você começa a se culpar. E quando a culpa entra, o aprendizado sai. Talvez você já tenha pensado algo como: eu até queria continuar, mas eu não aguento mais errar. E isso é compreensível, porque errar sem saber por quê machuca muito mais do que errar sabendo onde ajustar. O que cansa não é a tentativa, é a tentativa sem clareza. E aqui está um ponto fundamental que quase ninguém fala, quase ninguém. Pessoas que parecem talentosas não erram menos. Elas erram com mais consciência. Olha só. Elas sabem o que observar, elas sabem o que ignorar, elas sabem o que repetir. Enquanto quem está preso na armadilha do perfeccionismo, ele tenta mudar tudo ao mesmo tempo. E quando tudo muda, nada fica claro. E sem clareza não existe confiança. Sem confiança não existe repetição. Sem repetição não existe evolução. Então não, o problema não é falta de dom. O problema é falta de mapa. E enquanto você não
tiver um mapa simples possível, realista, o croissant ele vai continuar sendo sim, parecendo sim um julgamento, mas ele não é. Ele é só um processo que precisa ser aprendido do jeito certo, no ritmo certo e com a pergunta certa. E é exatamente isso que a gente vai destravar daqui para frente. É exatamente isso que a gente vai destravar daqui para frente, é sobre isso que nós vamos falar. Agora eu quero que você escute isso com muita atenção. Preste atenção. Você não é capaz. Você não é ruim de mão. Você não chegou tarde demais. E talvez essa seja a primeira vez que alguém te diga isso sem tentar te motivar artificialmente. Não é frase bonita, é diagnóstico. Você só está tentando sem diagnóstico. E quando não existe diagnóstico, tudo vira culpa. Tudo vira culpa. A culpa ela começa pequena, quase imperceptível. Você erra e você pensa, acho que fiz algo errado. Depois ela cresce, eu sempre erro. E quando ninguém te ensina a identificar o ponto exato do erro, a culpa vira identidade. Eu sou assim. E isso é devastador. Porque o problema ele nunca foi errar. Errar faz parte de qualquer aprendizado. De qualquer aprendizado. O problema sempre foi errar sem entender o porquê do erro. Quando tudo parece um mistério, o cérebro ele entra num modo de defesa. Ele tenta te proteger do sofrimento. Ele te afasta da tentativa, ele cria uma resistência. Por isso, tanta gente trava. Mas quando existe clareza, algo muda no processo. A ansiedade diminui, o medo perde força, o erro deixa de ser ameaça. Porque clareza não elimina erro. Clareza organiza o erro, percebe? É exatamente isso que falta na maioria das tentativas de fazer curação. Não é mais esforço, não é mais talento, não é mais força de vontade, não é sobre isso. É clareza do processo. Quando você entende o processo, você para de se atacar. Você começa a observar. E observar é um ato de maturidade, não de incompetência. É sobre isso. Percebe as diferenças? O que muda de um ponto para o outro? Existe uma diferença enorme entre essas duas frases. Por exemplo, eu não consigo fazer curação. E eu ainda não entendi em que etapa eu estou errando. A primeira fecha as portas. A segunda abre caminho. Quando você muda a pergunta, você muda a relação com o erro. O erro deixa de ser um atestado de incapacidade e vira um sinal. E sinal é algo que pode ser interpretado. Concorda comigo? Isso muda completamente a sua experiência. Você sai do campo de vergonha e entra no campo de aprendizado. Você sai da comparação e entra na observação. Você sai do talento e entra no processo. E é assim que pessoas comuns elas evoluem. Não com acertos perfeitos, mas com ajustes conscientes. Percebe a diferença? Percebeu a diferença? E é exatamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 20 horas, eu vou fazer um evento gratuito. E eu quero ser extremamente honesto com você agora. Você não vai sair perfeito. Você não vai sair chefe. Você não vai sair sem errar nunca mais. E isso é libertador. Porque o que você vai ganhar é algo muito mais valioso, muito mais. Você vai ganhar clareza. Clareza para identificar em que etapa o erro começou. Clareza para entender o que é normal no processo. Clareza para saber o que é ajuste, não fracasso. Clareza para parar de se culpar. Clareza para repetir com consciência. Você vai sair do ciclo tento e falho e entrar no ciclo. Sei o que observar, sei o que ajustar, sei o que repetir. E isso muda tudo. Porque quando você sabe o que observar, você não entra em pânico. Quando você sabe o que ajustar, você não muda tudo ao mesmo tempo. Percebe? Quando você sabe o que repetir, a partir daí você constrói confiança. Não confiança emocional vazia, confiança técnica, uma confiança sustentada.
o jogo muda, a percepção muda. O jeito possível começa com uma mudança simples, mas uma mudança profunda. Em vez de perguntar o que há de errado comigo, você passa a perguntar em que etapa eu perdi o ponto. Olha a diferença. Essa pergunta ela muda tudo. Porque ela tira você do centro do ataque e coloca no processo, no centro da análise. Ela transforma vergonha em aprendizado, medo em observação, frustração em repertório. E repertório é o que constrói segurança. Confiança não nasce de um acerto isolado. Confiança ela nasce da repetição consciente. Observar, ajustar, repetir. Não é glamour, não é palco, é bastidor. Mas é isso que funciona. E quando você começa a colecionar micro-vitórias, algo muito bonito acontece. Você volta a tentar, você volta a acreditar, você volta a se respeitar, que é o mais importante, se entender, se respeitar. Se você se viu nesse vídeo, escreve aqui nos comentários, deixa escrito para nós aqui, eu me vi. Não para mim, para você. Salve esse vídeo, volta nele quando a vergonha bater novamente, quando a dúvida aparecer, quando a comparação tentar te puxar para trás novamente. E agora faz o passo mais importante desse processo. O passo mais importante, se inscreve no evento gratuito, no dia 29/1, às 20 horas. Não para provar nada para ninguém, não para virar chefe, não para se expor para as pessoas, mas para parar de se sentir incapaz e começar a enxergar o caminho com clareza. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu não prometo facilidade, mas eu prometo honestidade. Te prometo método e te prometo direção. Te vejo lá, hein?